Fala galerinha do TRT, professor Rodolfo Gracioli na área, chegando com muitas novidades para você que vai enfrentar aí ou o TRT Minas Gerais ou as próximas provas do Tribunal Regional do Trabalho de qualquer parte do Brasil. Nós aqui da Central de Cursos Professor Pimentel, a partir da solicitação de inúmeros alunos, pensamos em estruturar um curso específico para os TRTs da vida. Isso eu já sempre costumo afirmar para os meus alunos. Quando você está estudando de maneira direcionada, o ganho, o aproveitamento é muito maior. Então você otimiza o seu tempo, você maximiza a sua rentabilidade e certamente o seu resultado final ele também será de grande valia. Então para isso a gente estruturou um curso. E hoje, para apresentar essa ideia de um curso específico para os TRTs, eu trago aqui algumas dicas, porque esse inclusive vai ser um dos nossos diferenciais junto com os estudos de caso ministrados pelo professor Alex Paixão. Então, se vocês procurarem no mercado, a gente não tem nada parecido com o que eu vou apresentar para vocês. Hoje aqui nós vamos falar de alguns temas voltados para a redação aí para a prova de técnico judiciário. Então, vou apresentar para vocês qual que é a proposta de uma boa redação, vou apresentar alguns temas prováveis em alta, tendo em vista que o edital, no caso do TRT, versa sobre temas de interesse geral. Temas de interesse geral, se a gente voltar aí nas últimas provas, atualidades. Então não tem como fugir aí do cenário de atualidades. Então essa é a proposta. Vou falar de um curso especificando a prova do TRT Minas Gerais que está aí, daqui a pouco acontece, um pouco mais de 30 dias para a data da prova, beleza? Qualquer dúvida, tem o meu e-mail, tem o site aqui, lá já tem uma lista de temas para vocês treinarem para a redação. Não esqueçam também de acompanhar as postagens da página aí no Facebook da Central de Cursos Professor Pimentel, beleza? Vamos lá então? Primeira coisa básica para você desenvolver uma boa redação. Você precisa conhecer quais são os critérios avaliados. Então não tem como eu produzir uma boa redação se eu não conheço o que a banca espera de mim. No caso da prova do TRT Minas Gerais, a banca é a FCC. E aí eu já apresento para vocês um grande estigma, uma grande visão que a maior parte dos concurseiros tem sobre a FCC. A FCC, ela tem duas posturas diversificadas no que diz respeito à redação, à solicitação de um tema. Então ela pode cobrar aí um tema estritamente objetivo, algo que foi noticiado, algo que está em debate nacional ou internacional, para você argumentar, para você apresentar dados, para você encadear suas ideias. Ou então a banca pode aí, que tá o grande gargalo, solicitar um tema mais filosófico, algo mais abstrato, mais subjetivo, que na maioria das vezes o candidato trava. Então ele tem dificuldade de construir aquela produção textual, não vai sair o que a banca solicitou. Por isso que nós vamos começar a nossa análise partindo da estrutura, quais são os critérios, o que a banca quer do seu candidato, o que ela espera de você que vai prestar a sua prova. Então, no caso do TRT Minas Gerais, a gente tem aqui 3 grandes critérios. O primeiro, que seria o conteúdo, e aqui está o diferencial de um candidato que terá uma boa redação daquele que simplesmente conheceu as técnicas do texto dissertativo. O conteúdo diz respeito ao seu domínio, o que você sabe sobre aquele tema solicitado. Então, o que você já pesquisou, o que você ouviu falar, qual foi a sua bagagem sobre aquele tema que ele apresentou para você. Então, para vocês terem uma ideia, perspectiva adotada no tratamento do tema. Então, eu tenho que ter um conteúdo, uma bagagem para apresentar aquele tema. Eu não posso simplesmente discorrer, produzir um texto de uma maneira arbitrária. Então eu tenho que ter propriedade, não preciso ser o mais alto especialista. Vou mostrar para vocês aqui exemplos de redação nota 100, que o candidato simplesmente escreveu de uma maneira coerente, coesa, e ali promoveu um encadeamento das suas ideias. Então tem que saber o tema. Se não sabe, gente, se não está acompanhando os noticiários, se não está estudando de maneira direcionada, pronto, muito provavelmente você vai ter uma dificuldade de argumentar.
vai ter uma dificuldade de encadear as ideias e seu texto vai ficar completamente fragmentado. Então, perspectiva adotada no tratamento do tema. Eu tenho que ter domínio, capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto. Eu não tenho que simplesmente descrever o tema. Eu não tenho que tratar com seus detalhes unicamente descritivos. Eu preciso demonstrar o meu senso crítico. Esse é elemento fundamental na sua prova de redação, sendo um texto dissertativo na prova do TRT Minas Gerais. Eu preciso demonstrar para o examinador FCC que eu domino um aspecto crítico referente àquele tema. Depois, consistência dos argumentos, clareza e coerência no seu encadeamento. Então não adianta também eu construir um argumento com um vocabulário refinado, utilizar palavras das mais belas, se elas não forem claras, coesas, coerentes e não fizerem sentido. Então eu tenho que ter um argumento sólido, meu argumento não pode partir do nada. Eu não tenho que me apropriar de um vocabulário amplo simplesmente para mostrar o meu vocabulário. O eixo da prova do TRT Minas Gerais está aqui, gente, ó. Essa palavrinha. Vocês vão ver que ela vai aparecer daqui a pouco novamente. As minhas ideias, elas precisam estar conectadas, encadeadas. Eu não posso deixá-las afastadas, fragmentadas. As ideias, elas têm que ser um processo. O meu texto tem que ser construído de maneira processual e não de maneira afastada, um parágrafo do outro, uma ideia da outra. Beleza? Vai lá. A nota será prejudicada proporcionalmente caso ocorra abordagem tangencial, parcial ou diluída em meio a divagações e ou colagem de textos de questões apresentados na prova. Então, isso daí básico, né? Eu não posso pegar um texto lá, redigir aquele texto e achar que aquela é a minha redação. Eu tenho que ir além, eu preciso estabelecer o meu senso crítico, eu tenho que avaliar aquele tema proposto de uma maneira macro, beleza? Partindo da ideia do conteúdo que tem tudo a ver com a sua abordagem referente à temática de atualidades que será cobrada na sua prova, a gente parte aí para a estrutura do texto, que também é importante. Eu tenho que saber e respeitar o gênero solicitado, no caso um texto dissertativo, tenho que ter uma progressão textual em encadeamento das ideias, ou seja, o meu texto ele vai progredindo. O meu texto ele não é interrompido, eu não posso fazer um texto com pausas. Eu tenho que ler o meu texto e tenho que compreendê-lo enquanto um todo. Eu não posso analisá-lo de maneira fragmentada. Grava isso. Depois que você fez a sua escrita, veja se ela realmente está conectada, se ela tem essa progressão ou se ela aparece desarticulada. Muitas vezes, o candidato acaba pecando justamente pela estrutura. Ele tem um bom conteúdo, tem bons argumentos, tem boas ideias, mas não consegue estruturá-las. Pronto, gente. Se não consegue, você já vai ter uma nota muito baixa. Como que eu vou conseguir estruturar as minhas ideias, professor? Treino. Treinem, treinem, treinem. Faça uma redação por dia, uma redação por semana, mas treinem. Não dá para aprender redação por inércia, não dá para saber argumentar por inércia, eu tenho que praticar. Beleza? Partindo da estrutura, a gente vai aqui, mais uma vez, né, articulação de frases e parágrafos. Aí já está relacionado mais à questão técnica da língua portuguesa, que no nosso curso do TRT, nosso curso específico para o TRT, vocês vão ter muito bem abordado aqui pelos professores da casa, beleza? Vai lá, expressão. Até 30 pontos também, assim como a estrutura. Desempenho linguístico de acordo com o nível de conhecimento exigido para o cargo. Então, se eu estou prestando para o cargo de técnico judiciário, eu vou apresentar uma linguagem fula, uma linguagem superficial, rasa? Não, eu tenho que saber trabalhar com as palavras. Isso não quer dizer que eu tenho que escrever difícil e sem sentido. Eu tenho que analisar ali, durante a minha escrita, qual que é o melhor vocabulário, o que vai deixar o meu texto com uma cara mais adequada para o cargo que eu presto. Beleza? Adequação do nível de linguagem adotado à produção, proposta e coerência no uso. Então aqui vocês vão ver a análise aí voltada para a língua portuguesa, certo? Então eu tenho que saber encaixar, eu tenho que me atentar para as normas ortográficas, para a questão técnica da língua portuguesa. Seguindo aí, na prova dissertativa, o que eu tenho que respeitar e é fundamental? Aqui, ó, os limites de linha, mínimo 20 linhas, deixa eu pegar o vermelho aqui,
mínimo 20 linhas, máximo 30 linhas. Se eu não respeito essa proposta que vem no edital como critério, já vou ter pontos descontados. Lembrem-se sempre que eu vou pegar o meu texto lá, tá lá a minha folha, então ela vai ter as linhas dela lá, certo? Não tão irregulares quanto essa que eu estou fazendo. Mas o que é importante vocês se atentarem? A estética do seu texto, quando o examinador pega o seu texto, a sua estética, ela já é a cara do candidato. Então, olhei para o texto, tem um texto que o cara, um parágrafo ele respeitou, no outro ele começou aqui, no outro ele começou aqui. Pronto. O cara já não vai olhar muito legal para a sua prova. Então, paragrafação ideal. Usa a técnica do dedinho, põe o dedinho ali para os parágrafos ficarem todos regulares. Usem a linha até o final. E o mais importante, quando eu olho o texto, ele tem que ter uma certa simetria. Nossa, professor, mas o que é isso? Matemática na aula de redação para o TRT Minas Gerais? Lógico que não. Essa simetria é um certo padrão no tamanho dos parágrafos. Obviamente que o meu desenvolvimento, ele tende a ser maior. Mas eu não posso fazer um texto assim, ó. Vou usar aqui. Introdução aqui, um parágrafozinho de desenvolvimento e uma linha de conclusão. Essa simetria, ela não vai conseguir absorver os critérios, eu não estou atendendo a estrutura, eu não consigo fechar, não consigo ou introduzir demais as ideias. Então tem que ter uma certa simetria. A minha introdução, apresentando o tema, daqui a pouco eu vou falar, desenvolvimento avançando no progresso crítico daquele tema e a conclusão fechando aquele tema, beleza? Então não dá para fugir dessa simetria. Meu texto não pode ter uma introdução muito grande ou muito pequena, um desenvolvimento muito grande e uma conclusão mínima. Ou ao contrário, eu tenho que atender a essa simetria, beleza? Continuando aí. O que eu não posso fazer? Nota 0 na sua prova de redação do TRT Minas Gerais. Fugir à modalidade de texto solicitado ou tema proposto. Então, se eu não escrever um texto dissertativo, rodei, certo? 0 na prova. Se eu não falar do tema proposto, suponhamos que o tema seja o avanço das políticas para acabar com o trabalho escravo ou condições análogas à escravidão. Gente, obviamente que eu posso apropriar de ramificações desse tema. Eu posso trazer dados, eu posso demonstrar um conhecimento macro. Só que eu não posso falar, por exemplo, de um assunto que não tenha nada a ver com esse. Eu não posso citar algo que fuja desse tema central do meu eixo norteador. Então tenho que estar atento sempre ao tema proposto. Leia os textos que a FCC vai te apresentar, leia eles 2 vezes para fixar a ideia. Canaliza o que você sabe sobre aquele assunto antes de começar a escrever. É sempre bom olhar para o texto e pensar antes de já começar a escrita. Depois, apresentar texto sobre forma não articulada verbalmente, apenas com desenhos. Então, se eu não escrever um texto, algo que não seja verbal, for assinada fora do local apropriado, atenção para isso lá na hora de você preencher os dados da sua folha de redação. Apresentar qualquer sinal de que alguma forma possibilite a identificação. Então, vou colocar lá meu nome em um local não apropriado, rodei e se estiver em branco, certo? Se for escrita a lápis também, em parte ou na sua totalidade. Ah, professor, eu comecei a fazer a lápis porque eu achei que ia dar tempo de passar de caneta. O tempo acabou, eu não passei. O que vai acontecer comigo? Você vai zerar na sua redação, porque em parte ela vai estar a lápis. Beleza? Então atenção, erro fatal não pode deixar acontecer. Bom, importante. O que é central, mais uma vez eu vou falar. O seu texto ele tem que apresentar um progresso. Essa palavra aparece no edital várias vezes. Então ele tem que ser encadeado. O seu texto tem que ter um progresso. Eu não posso começar a escrever do nada, eu não posso terminar o texto com algo que eu não tenha trabalhado no meu desenvolvimento. Então essa ideia de progresso, essa ideia processual, vai oferecer uma propriedade ao meu texto sobre o tema proposto. Lógico, gente, fundamental estar atento ao que pode cair. Como que eu vou abordar um tema se eu não sei? Então, por isso que a gente vai, no curso TRT, falar de vários temas que as bancas, aí de maneira geral, poderão se apropriar na redação.
Lógico, fazendo um estudo paulatino das últimas provas. Então a gente também não parte aqui do nada, a gente busca aí as últimas provas para fazer esse levantamento de prováveis temas. Rapidinho aqui eu trouxe para vocês uma visão geral sobre a estrutura do texto e o que tem que ter. Isso daí no nosso curso do TRT, a professora de língua portuguesa ela vai entrar de uma maneira direta no tema. Então vamos lá, introdução. Eu tenho que apresentar o tema. Tem gente que já começa o texto argumentando. Não, na minha introdução eu preciso fazer essa breve apresentação. A pessoa que lê a minha introdução, ela tem que ficar instigada a continuar a leitura. Ela tem que pensar, mas o que esse cara quer dizer com isso? Qual será que é a visão? Como que ele enxerga esse tema? Então por isso que eu tenho que simplesmente apresentar. Tem que ser coerente com os argumentos desenvolvidos. Então eu não posso introduzir um tema de uma forma e depois desenvolver, na parte do desenvolvimento, falar algo totalmente diferente. Então eu tenho que ter uma coerência. Essa coerência aqui já volta para aquela palavrinha. Encadeamento. Gente, encadeie as ideias. Grave essa palavra. Na hora que você for para a sua prova do TRT em Minas Gerais, começa. Encadear, encadear, encadear. Você precisa encadear as ideias. A sua redação na prova de técnico vai ser o seu diferencial, porque você vai conseguir encadear as suas ideias. Depois, o leitor deve perceber o ganho conceitual ao longo do texto. Então, sua introdução, ela vai apresentar uma visão genérica, você está apresentando o tema para ele, e ao longo do seu texto, tendo como pressuposto a sua visão a priori lá na introdução, ele vai ver que você ganhou, você incrementou, você aglutinou conceitos. E é essa redação modelo que o examinador adora, ele perceber essa evolução na sua escrita e na sua argumentação. Tem que ser sintética, precisa e clara. Como eu falei, não posso ficar aqui mirabolando uma escrita com vocabulário, com uma complexidade que o examinador não vai entender. Que eu não simplesmente apresente, que eu evolua, avance, que eu demonstre na minha introdução algo fora do esperado, beleza? Então eu preciso trabalhar a minha introdução de maneira sintética. Desenvolvimento, vai lá. O que espera-se do desenvolvimento? Um espaço para o compartilhamento de dados dos alunos frente ao tema solicitado. Então, o candidato que chega com uma bagagem de conceito, de dados e consegue extrapolá-la naquele momento do desenvolvimento, ele já está na frente. Vou dar um exemplo ali do trabalho escravo ou da depressão, que é um tema em alto aí. Se eu consigo absorver algum dado e explicitá-lo no meu desenvolvimento, algo que eu saiba da veracidade, pronto, gente, já estou na frente. Já demonstrei dado, já desenvolvi meu senso crítico a partir daquele dado, estou na frente. Olhar crítico para o tema, evitando clichês, deixe de lado o que você ouve todo mundo falar, geralmente frases prontas, esquece isso. O arranjo e articulação é fundamental. Então, de novo, encadeamento, encadeamento, encadeamento das ideias. Não esqueçam dessa palavra. A disposição dos termos pode ser o diferencial de uma boa redação. Então, faça a leitura do seu texto. Depois de escrito, talvez mudando uma palavrinha, o sentido fique mais amplo. Você consiga oferecer um entendimento mais completo, mais concreto daquilo que você está tentando passar. Por fim, chego na conclusão do meu texto, né? Então, na conclusão, primeiro que ela não nasce do nada. Eu não posso concluir algo que eu não tenha falado. Ela vai partir do que eu trabalhei durante o meu texto. Não é recomendável o acréscimo de informações, então eu não posso, na minha conclusão, acrescentar um leque amplo de informações. Posso citar uma coisa ou outra? Sim, mas eu não posso deixar aberto um argumento, por exemplo. Eu tenho que fechar. Ela deve engendrar seu olhar crítico ao final sobre a proposta apresentada. Então, como o próprio nome já diz, a conclusão é uma maneira de concluir, de encerrar o seu texto. E esse encerramento, ele deve estar pautado no que foi desenvolvido. Beleza? Bom, eu trouxe aqui uma proposta, um tema, na verdade, que apareceu aí, e o candidato Daniel Caldas, ele atingiu a nota 100. E o que eu quero mostrar para vocês é que o tema, ele não é, primeiro que ele não é muito fantasmagórico para quem está acompanhando aí os noticiários. Segundo, que a redação,
é uma redação bem articulada. Não é nada que esteja muito longe de vocês, porque o candidato TRT, ele costuma criar uma ilha da fantasia, ilusão, né? Ilusão é impossível. Pessoas que tiram 100 na redação do TRT-FCC, eles não são pessoas normais. Gente, é uma redação possível de ser escrita, desde que eu esteja atento a esses critérios, atento ao tema, desde que eu encadeie as minhas ideias. Beleza? Então eu trouxe esse exemplo. Depois, se vocês quiserem fazer uma pausa aí e olhar o texto na internet também, vocês acham esse e tantos outros textos nota 100, dá para vocês perceberem mais ou menos o que eu falei até agora. A simetria aqui dos parágrafos. Na hora que vocês fizerem a leitura, vocês vão perceber que aqui tem uma apresentação do tema. Eu tenho parágrafos onde ele avança, ele cria aquele nexo processual do tema em questão. E aqui um fechamento que deixa muito claro as ideias apresentadas ao longo do texto. Professor, se tem 30 linhas, obrigatoriamente eu tenho que usar 30 linhas? Tá aqui, não, gente, não tenho que escrever aqui, ó, até chegar aqui, ponto, ufa. Nossa, usei até o final da linha 30. Não, eu tenho que fazer um texto legal, algo completo e não necessariamente atingir as 30 linhas. O que eu tenho por obrigação para a prova do TRT Minas é que tenho que atingir o mínimo de 20 linhas, mas não tenho que chegar até o final da 30. Beleza? Então, esse é um exemplo de texto e as ideias aqui nele, faz uma pausa aí, dá uma lidinha, vocês vão ver que não tem nada de sobrenatural, são ideias bem articuladas, bem alinhadas, um progresso, uma evolução conceitual que mostra para o examinador que ele conhece o tema. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, eu trouxe alguns dos prováveis temas para as próximas provas, e inclusive para a prova de vocês do TRT Minas Gerais. Então, aqui eu apresento uma visão desde aquela objetiva, aquela proposta objetiva, então não é, dado, sim, não é aquilo que eu vou escrever, até aquela proposta subjetiva, ou seja, aquela que permita e que exige do candidato uma análise mais ampla, mais abstrata. Primeiro tema, muito em alta. Lembrem-se sempre que vocês, candidatos do TRT Minas Gerais, estarão prestando uma prova para um ambiente de trabalho. Então vocês lidarão com o tema trabalho durante todo o processo que estiverem lá no TRT quando já forem funcionários. Se eu demonstro uma preocupação com esse tema e faço associações, pronto, gente, já estou na frente. Se no meu texto eu consigo me articular, se o tema permitir, e eu crio essa articulação de uma forma mais concreta com o mundo do trabalho, perfeito. E esse tema aqui, ele me oferece N possibilidades. O tema depressão, a doença mais incapacitante do mundo. Eu posso falar desde os acontecimentos recentes de pessoas famosas que acabaram vítimas da depressão tirando a sua vida, posso associar depressão ao suicídio, posso falar da depressão enquanto um fenômeno histórico, social, ligado ao padrão econômico pela impressão de uma rotina estressante nos indivíduos, por conta de um mundo do trabalho. Eu preciso daquele trabalho, eu me submeto àquelas condições e o resultado disso é a possibilidade de adentrar a um estágio depressivo. Posso falar de um cenário globalizado, estou usando o conceito. Posso falar de casos recentes que aconteceram em tribunais regionais do trabalho, que envolvem a justiça, de funcionários pressionados que acabaram cometendo aí um atentado contra a sua própria vida. Então, o tema me oferece N possibilidades. Eu preciso saber manuseá-lo. Eu não posso, num texto, querer falar de tudo isso que eu citei. Eu tenho que falar de uma maneira processual, concreta, interligada, articulada e conectada de alguns destes exemplos que eu citei para vocês, beleza? Então é um tema muito em alta. O cara que está em depressão, que não é uma brincadeira, enquanto muitas pessoas acham, aquilo é frescura, não é reconhecido pela sociedade, aquele cara está com frescura. A depressão, ela gera improdutividade,
E por ser a doença mais incapacitante, a gente vai ter problemas relacionados aos aspectos econômicos. Óbvio que a gente tem que pensar por um lado mais humano, mas o sistema capitalista exige produtividade. Se esse é um resultado, um produto final do meu sistema, a gente tem que rever. Tem que pensar nas estratégias para reduzir esta problemática, beleza? Então é um tema muito em alta. Se caísse, eu ficaria muito feliz e vocês certamente avançariam nele. Vamos para outros. Agora eu vou ser mais sintético para não ficar aí tão conectado. Vocês vão escrever, depois se alguém tiver dúvida, manda no meu e-mail, entra lá no site que tem mais um monte de propostas. Vamos chegar afinado para a prova do TRT. Nova configuração das famílias com as relações homoafetivas. Gente, aqui eu tenho uma possibilidade de trabalhar desde a questão social, a união de pessoas do mesmo sexo, as variedades de terminologias, o transexual, o travesti. Então, eu posso aplicar conceitos dos mais variados, até a configuração da família hoje. Então, hoje eu tenho uma festa da família, eu tenho uma festa do pai, uma festa da mãe. Por que historicamente isso é construído e reconstruído? Então, o que muda a legislação de países reconhecendo o casamento civil gay? Então eu tenho países que estão consultando a população, o caso da Irlanda. Então eu tenho países que até hoje criminalizam as relações homoafetivas. Então é um tema que dá para extrapolar muito no senso crítico, na apresentação de dados, beleza? Fica atento aí que esse também é um dos temas em alta. Depois, desafios da matriz energética brasileira. Tendo em vista a crise energética que a gente vivenciou nos últimos tempos, o Brasil se encontra num estágio desafiador para a sua matriz energética. A gente precisa rever. Aqui entra desde aspectos econômicos, até aspectos sociais que envolvem a população, até os aspectos ambientais. Então, a gente precisa elaborar propostas para a matriz energética brasileira, tendo em vista os seus problemas, as suas derivações dos últimos tempos. É um tema objetivo, não dá para você viajar. É uma coisa que você tem que dominar, tem que saber e tem que aplicar conceito. Crises globais, efeitos da nova ordem mundial. A questão da crise é efeito dominó, cai um, cai o outro, a dependência econômica dos países. Aqui eu posso citar o Brasil. Olha que momento para um tema como esse. O Brasil que teve um resultado do PIB 2014 pífio, PIB pífio. Olha aqui, que bonito, né? PIB pífio, 0,1% positivo. Tende a ter um resultado negativo até o final de 2015. Então o PIB de 2015 tende a ser negativo. Então nós estamos falando de um momento que o tema ele está muito em alta, não dá para ficar de fora. E aí você pode falar da nova ordem mundial, do processo de globalização, da apropriação tecnológica dos países, da dependência de determinados produtos, da questão do petróleo, dá para explorar um leque imenso de possibilidades. Depois, ampliação do analfabetismo funcional. Esse tema eu gosto muito porque ele é pouco debatido, né? Muitos sabem o que é a pessoa analfabeta, né? Aquele que não foi alfabetizado, não consegue resolver um problema, não consegue fazer a leitura de um texto. E o analfabeto funcional, que é aquele que lê, mas não interpreta, que analisa um problema, mas não consegue resolver uma solução matemática. Então, esse aumento, eu tenho certeza que 99% dos candidatos, se o tema for esse, vão colocar que o Brasil não investe em educação. Você aí acha que o Brasil não investe em educação? O Brasil investe. O Brasil investe, inclusive, muito mais do que países desenvolvidos. O problema é a adequação deste investimento, como ele é realizado, como ele é direcionado, quais são as políticas que absorvem o sistema educacional brasileiro. Então é um tema, gente, delícia também para trabalhar. Ética nas relações trabalhistas. Então esse já é mais subjetivo, já envolve um conceito filosófico, que é o conceito de ética. Até onde a minha relação trabalhista pode modelar a pessoa que eu sou, o contexto que eu estou inserido, qual que é a necessidade de convívio, de contato, como se dá esse leque contextualizado dentro do mundo do trabalho. Recentemente, algumas reportagens demonstrando o assédio de pessoas de um posto hierárquico maior àquelas de um posto hierárquico menor dentro de empresas. Então eu tenho aqui o padrão ético, a discussão de um conceito filosófico que nos remete a um elevado senso crítico, beleza? Estética ideal.
artificialização dos traços. Então hoje a gente tem um cenário global onde as pessoas modelam os seus corpos partindo de um conceito de estética imprimido aí por veículos de comunicação em massa, por grandes personagens da televisão, do cinema e etc. Então essa artificialização dos traços fica muito evidente a partir do momento que alguns episódios recentes levantam essa discussão. Então aquela modelo, atriz, dançarina, não sei exatamente qual é a profissão dela, que acabou se utilizando de uma substância aí, o hidrogel, e teve complicações. Veio a discussão, será que vale correr o risco, prejudicar a sua saúde por conta de um capricho, uma vaidade, algo relacionado ao padrão estético? Então isso daqui dá uma discussão tremenda, também é mais abstrato, mas eu posso alinhar com acontecimentos recentes. Ótimo tema. Depois, inchaço penitenciário e a possibilidade de penas alternativas. Então, é uma realidade, isso daqui é um dado, dá para você citar aí diferentes dados. Brasil, se somar aqueles que estão em prisão domiciliar, nós temos a terceira maior população carcerária do globo. Ah, dá para alinhar aqui com a redução da maioridade penal? Obviamente, posso falar que a ONU, por exemplo, é contrária à redução da maioridade penal, por conta desse inchaço penitenciário. Posso falar das violações de direitos humanos dentro das penitenciárias. Posso falar do processo de ressocialização que não acontece aqui no Brasil, que precisa ser amplificado, discutido, problematizado, debatido com a sociedade e com esferas que representam esse setor. Posso falar de penas alternativas, a gente precisa discutir isso. A gente tem a terceira maior população carcerária do planeta. É preciso avançar no debate sobre penas alternativas. Vamos para mais alguns aqui para clarear a mente de vocês. Tá lá. Influência da tecnologia na vida das crianças e jovens. Um tema show de bola. Eu tenho que isolar o meu filho, o meu conhecido, o meu sobrinho, o meu neto da tecnologia porque isso simplesmente faz mal? É possível isolá-lo? Qual é a influência hoje? Jogos violentos atraem essas crianças para ações violentas? Tem dado científico para isso? É uma discussão. A tecnologia está na nossa vida. Hoje aqui, eu estou usando uma televisão com uma caneta, meu celular está aqui em cima, o computador está ali e a câmera está aí. Como que eu vou fugir dessa problematização? Como que eu não vou discutir esse tema? Então é também um tema em alta. O celular dentro da sala de aula. Pode, não pode, deve, não deve. É produtivo ou não? Tem aspectos que vão prejudicar o desenvolvimento ou não? Como que esse modelo de escola absorve as minhas crianças que ainda seguem uma visão tradicional? Toca o sinal, entra o professor, sai outro professor, dá para viajar. Inclusive, eu já estou viajando muito no tema. Beleza? Tema show também. Mais um. Efeitos da indústria cultural, massificação e banalização da cultura. O que é a nossa cultura hoje? O que a gente pode projetar para o futuro? Eu não sou nenhum futurólogo, eu não sou nenhum futurista. Mas eu posso, partindo do que eu tenho hoje, da minha análise crítica, do meu contexto sobre produção cultural, esperar algo do futuro? Posso projetar algo do futuro? É óbvio que eu posso. Eu posso analisar o que é a cultura hoje, a música, a literatura, o cinema. Eu tenho N veículos de comunicação, como eles são utilizados pelos nossos jovens, gente. Então isso aqui também dá uma discussão gigantesca. Políticas assistencialistas e os impactos econômicos. Aqui eu sempre trago um dado sobre esse tema, que não é um dado ideológico partidário. Uma política assistencialista, o Bolsa Família. Segundo a ONU, o Bolsa Família ajudou o Brasil a avançar na redução da desigualdade. Obviamente que existem N possibilidades, N alterações que devem acontecer. Tem problema, tem fraude? Tem. Mas eu estou trazendo um dado da ONU. Se você cita a ONU na sua prova, sendo que o tema permite, gente, escorre uma lágrima do examinador. Ele fica feliz demais. Então eu tenho que pensar nessas políticas e nos impactos econômicos. Absorver a minha população socialmente. Tema show. Mais um. Gestão da mobilidade urbana. Recentemente nós tivemos cidades discutindo ciclofaixas, ciclovias, que não foram bem vistas, porque ocupa espaço ali de estacionamento de carros, prejudica o trânsito de veículos de grande porte. Então a mobilidade urbana hoje, que é um problema em grandes cidades, o deslocamento, trabalho, casa, casa, trabalho, que gera um congestionamento gigantesco,
gera o estresse lá do cara que vai ficar depressivo, porque ele tem que enfrentar aquilo diariamente. Então dá para escrever muita coisa também. Beleza? Não quero ninguém assustado com esse bombardeio de temas. Isso daqui vai fazer com que vocês estejam alinhados, independentemente do tema que aparecer. Vamos lá, fechando aqui. Problema endêmico da corrupção. Fechando não, porque tem mais um. Problema da corrupção. Então é uma questão histórica, é de partido, é de Brasil, como resolver, quais são as estratégias viáveis, o que foi prático, o que não foi prático. Então, o que tem que mudar? Eu tenho que falar de reforma política aqui? Aqui, ó, outro tema. Posso falar de reforma política? Uma reforma política que realmente aconteça, que realmente absorva a população, que realmente se preocupe com o cenário político brasileiro? Beleza de tema, gente. Posso falar da geração selfie? A questão da privacidade sendo extrapolada. Hoje todo mundo tira uma foto, eu estou aqui, tiro uma foto, estou lá, tiro uma foto, demonstra a minha rotina. O mundo das redes sociais, um mundo feliz, tudo vai muito bem. Então, também um tema excepcional. Para fechar aqui, geração nem trabalha e nem estuda. Está aumentando em vários países. Isso é um problema, um impacto econômico. Posso falar da globalização. Brasil, o país campeão das cesáreas, a saúde sendo tratada com um viés mercadológico. O que isso resulta para a mulher? Qual que é o impacto social? Tem gente favorável à cesárea, tem contrários, como que eu articulo isso? Mais uma vez, corrupção, repetiu aqui, violência contra a mulher, avanços e atrasos. Então, os ganhos sociais da mulher. Nós temos partidos de extrema direita na Europa crescendo, que defendem que a mulher tem que voltar para o serviço doméstico. Gente, nós estamos num cenário global que a mulher conquistou os seus direitos com muita luta. Então é um tema também muito show tá aqui. Brasil, país com o maior número de homicídios do mundo. Quais são os avanços que a gente tem que ter? O que tem que ser modificado? Quais são as políticas de segurança pública que vão tirar esse título da gente? Avanços ambientais. As discussões ambientais dos últimos tempos. O que é importante? O que foi feito? O que foi viável desde o início dessa problematização da questão da sustentabilidade. Desafios dos refugiados pelo mundo. A gente tem políticas sendo elaboradas, países discutindo a questão dos refugiados, não consegue absorver essa população. Ascensão de organizações terroristas, Al-Qaeda do Iêmen, Boko Haram e Estado Islâmico, como lidar com isso? Envelhecimento da população. Grande desafio para todos os países, tendo em vista que a população se torna cada vez mais velha. Como absorver esses idosos, como oferecer um sistema de saúde que consiga tratá-los de uma maneira adequada. Doação de órgãos, olhar ético e científico, existe ainda um grande tabu sobre essa discussão. A questão dos agrotóxicos e transgênicos. Brasil, o país que mais consome agrotóxico. Home office, o trabalho em casa. Olha que legal para uma prova de TRT. O que é necessário para isso avançar? É realmente produtivo? É realmente viável para a nossa realidade? Dá para todos os setores da sociedade? A questão do trabalho infantil. Soluções para erradicar esse problema. Terceirização nem se fala, um debate aí amplificado por diferentes setores sociais também. E a redução da maioridade penal, que é um tema altamente relevante. Bom, tendo em vista esse aspecto geral, fecho aqui esse nosso momento afirmando para vocês, mais uma vez, que estudar de maneira direcionada é o diferencial do candidato que será aprovado. Buscar informações para fazer uma boa redação de temas variados é um ponto também essencial. Eu não posso fechar a minha visão para temas que realmente estão em altas. Por exemplo, se eu for fazer uma prova da FCC, eu preciso estar pronto para desenvolver sobre os mais variados temas. E no nosso curso específico do TRT, vocês vão ter esse cuidado, esse amparo com as possibilidades. Aí, não só na redação, nos estudos de caso, o que pode aparecer aí, o professor Alex Paixão vai falar para vocês, vai ensiná-los, vai auxiliá-los a desenvolver um bom estudo de caso. Então, gente, espero que vocês tenham aproveitado essa nossa aula, dica e essa apresentação. Quem vai prestar o TRT, show de bola. Se não der no TRT, continue e venha com a gente avançar aí no curso específico do TRT, que daí não vai ter erro. Beleza? Espero vocês, bons estudos.
Tamo junto, qualquer coisa é só mandar aquela dúvida pra gente, beleza? Um beijo.